Fala nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. A rodada do Brasileirão acabou. O time do Cruzeiro empatou em casa com o Atlético Paranaense, chegou a estar perdendo por 1-0, que seria um resultado sensacional para o Bahia, mas de qualquer forma também é um resultado bom, porque não ganhou. Empatou e a briga contra o rebaixamento segue aberta. Aí eu não quero deixar vocês desesperados, mas o Bahia, existe a possibilidade sim do Bahia cair na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, matematicamente pode acontecer. É difícil, mas pode acontecer. E eu vou trazer para vocês aqui agora a análise de Paulinho. Ele vai trazer tudo. Eu vou vou focar somente na parte do rebaixamento, que é o que interessa, tá bom? Então você que está chegando agora, já deixa seu like, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, ative as notificações, porque sempre tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Bora lá ouvir o que Paulinho falou. Paulinho, fala aí, explica pra gente aí o que está acontecendo na parte de baixo da tabela. Parte de baixo da tabela. Fortaleza venceu o Braga, chegou a 48 pontos e está matematicamente livre do rebaixamento. Por quê? O Goiás tem 41. Se o Goiás venceu, o Goiás tem 41. O Bahia tem 41. Se o Bahia vencer os dois jogos, vai chegar a 47. Então Fortaleza e Cuiabá, que tem 48, são livres do rebaixamento. Falei do Goiás porque o Goiás perdeu para o Grêmio de virada por 2-1, tem 35 pontos e está matematicamente rebaixado. Por quê? No máximo, ganhando os dois últimos jogos, o Goiás vai chegar a 41 pontos e 10 vitórias. O Vasco já tem 42 pontos, então está rebaixado o Goiás. Goiás 35, Coritiba 30, América 21 estão matematicamente rebaixados. Corinthians 47, Cruzeiro 45, Santos 43, Vasco 42 e Bahia 41. Então, um desses 5 aqui, no ano que vem, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma curiosidade, pessoal. Todos aqui que disputam o não rebaixamento têm 11 vitórias. Ninguém tem uma vitória a mais aqui. Ó, Corinthians, 11 vitórias. Cruzeiro, 11 vitórias. Santos, 11 vitórias. Vasco, 11 vitórias. Bahia, também 11 vitórias. O Bahia, se eu pegar só o Bahia e Vasco aqui, por exemplo, aliás, o Bahia, atenção, hein? O Bahia pode ser rebaixado na próxima rodada, mas para que isso aconteça, o Bahia tem que perder para o América, já rebaixado a América lá em BH. O Vasco tem que vencer o Grêmio na Arena, em Porto Alegre. E o Santos tem que vencer o Atlético Paranaense em Curitiba. Então tem que ter derrota do Bahia e vitórias de Vasco e Santos para que o Bahia seja rebaixado na rodada. Só com essa combinação. Bahia, para escapar do rebaixamento, se o duelo for contra o Vasco, o Bahia tem que fazer, dos últimos 2 jogos, 1 ponto a mais que o Vasco. Se o Vasco fizer 3, o Bahia tem que fazer 4. Claro, se o Vasco fizer 4, o Bahia tem que fazer 6, não tem que fazer 5 pontos em 2 jogos. Ou faz 4, ou faz 6. Por que eu falei isso? Se o Vasco fizer 3, vai a 45 e 12 vitórias. Certo? O Bahia faz 4 pontos, vai a 45 e 12 vitórias. Como o Vasco tem saldo menos 10 contra saldo menos 5 do Bahia, teoricamente, pelo saldo, o Bahia ficaria à frente do Vasco da Gama. Em relação ao Santos, o Bahia tem que fazer 2 pontos a mais que o Santos nas 2 últimas rodadas. Certo? Se, por exemplo, se o Santos fizer 4, o Bahia tem que fazer 6. Se o Santos fizer 2 pontos, 2 empates, o Bahia tem que fazer 4, e assim sucessivamente. E agora a ordem inversa, né, pessoal? O Vasco, por exemplo, o Vasco tem que fazer a mesma pontuação do Bahia para escapar. Se o Bahia fizer 6 pontos, o Vasco escapa com 6. Independente dos outros aqui, ó. Bahia faz 4, Vasco faz 4, escapa. Bahia faz 3, Vasco faz 3 pontos, escapa. Bahia faz 2, Vasco faz 2 e escapa. E assim sucessivamente. Em relação ao Santos, Santos pode fazer 1 ponto a menos que o Bahia para escapar. Por exemplo, Bahia faz 4 pontos. Se o Santos fizer 3, escapa. Ou o Santos fazer 6 e o Bahia fazer no máximo os 4 pontos, ou o Santos, se o Bahia fizer 4 pontos, vai chegar a 45, o Santos escapa com 3. Aí o Bahia, se o Bahia fizer 4 pontos aqui, ele vai a 45 e 12 vitórias. O Santos tem que fazer uma vitória. Se empatar os 2 jogos, vai a 45 e 11 vitórias. Então vai depender muito da situação. O Bahia, por exemplo, se o Bahia fizer 3 pontos, vai a 44 e 12. Aí o Santos, para escapar em relação ao Bahia, teria que fazer 2 pontinhos, 2 empates. Em relação ao Vasco, o Santos tem que fazer a mesma pontuação do Vasco. Se o Vasco fizer, por exemplo, se o Bahia ganhar os 2 jogos, e o Vasco, por exemplo, fizer 4 pontos, o Santos, para escapar, tem que fazer 4. Se o Vasco fizer 3, o Santos, para escapar, tem que fazer 3. Então, essa é a questão importante. Não quero confundir muito a cabeça do torcedor aí, mas só para você ter uma visualização aqui, para você poder visualizar, como o Bahia tem 41, o Vasco tem 42 e o Santos tem 43, a projeção é simples, né? O Bahia tem que fazer 1 ponto a mais que o Vasco,
certo? Para terminar igual com o Vasco da Gama e, consequentemente, garantir a permanência. Ou o Bahia, se for o adversário, for o Santos, tem que fazer 2 pontos a mais que o Santos ao final dos 2 jogos. Cruzeiro, pessoal. Como o Bahia só pode chegar a 47, se o Cruzeiro vencer um dos 2 jogos, estará livre do rebaixamento. Por que o Cruzeiro não pode empatar os 2 jogos, Paulinho? Pelo seguinte, se o Cruzeiro empatar os 2 jogos, ele vai 47 e 11. O Bahia ganha os 2 jogos, vai 47 e 13. Então o Cruzeiro tem que ganhar um dos 2 jogos, se o Bahia, claro, ganhar os 2 jogos. Corinthians tem 2 jogos. Um empate garante matematicamente Corinthians. Sábado, por exemplo, abrindo a 37ª rodada em São Paulo, tem Corinthians e Inter. Quando a bola rolar no 0-0, o Corinthians estará matematicamente, garantindo matematicamente a sua permanência à Série A da próxima temporada. Corinthians 47, Cruzeiro 45, Santos 43, Vasco 42, Bahia 41, são os 5 que brigam para escapar do rebaixamento. Perfeito? Santos. Vamos olhar o Santos de novo aqui, o Peixe. O Bahia pode chegar a 47 e 13. O Santos, para escapar, tem que fazer 6 pontos. Se o Santos fizer 4 pontos, vai chegar a 47 e 12. Ficaria atrás do Bahia também. Então, essa questão é importante, ó. Como os 3 aqui, ó, os 5 têm 11 vitórias, mas os 3 estão mais próximos aqui, Santos, Vasco da Gama e Bahia, em relação ao Bahia, por exemplo, o Bahia pode chegar, se vencer os 2 jogos, a 13 vitórias. Esse é o problema aqui para Vasco da Gama e Santos. Então, eles não podem empatar em pontos com o Bahia. Se empatar em pontos com o Bahia vai ter vitória ou vitórias a mais que eles aqui. Espero não ter sido muito complexo na explicação, na explanação a partir de agora. Tá bom, pessoal? Deixa eu passar os jogos que faltam aqui, ó. Para o Bahia, América lá em BH e o Atlético Mineiro em Salvador. Corinthians, Inter em São Paulo, Coritiba na capital paranaense. Cruzeiro, Botafogo no Rio, Palmeiras em casa em BH. Santos, Atlético Paranaense em Curitiba, Fortaleza em casa. E o Vasco, Grêmio agora em Porto Alegre, na última rodada, Bragantino lá em São Januário. Quero a sua opinião. Já caíram Goiás, Curitiba e América. Qual será o 4º rebaixado? Bahia, Vasco, Santos, Cruzeiro ou Corinthians? Quero a sua opinião também. Quem serão os 4 que vão garantir as vagas diretas para a Copa Libertadores da América? Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Bragantino. Quais os 4 aqui que vão garantir as 4 vagas diretas? Quais dos 6 aqui vão garantir as 4 vagas? E quem será campeão brasileiro? 5 na briga. Palmeiras, Botafogo, Atlético, Flamengo e também o Grêmio. Fui! Tá aí, galera. E eu acho o seguinte, eu acho que o campeonato estava se desenhando bom para o Bahia, né? Devido aos últimos jogos do Cruzeiro e do Vasco não serem jogos fáceis. Teoricamente, não é menos complicado, porque não tem jogo fácil no Brasileirão. Só que o problema é que o Atlético Mineiro, essa arrancada do Atlético Mineiro no final, nesse segundo turno, que já está brigando pelo título, inclusive, isso aí tá me deixando muito preocupado. O Bahia pega o América Mineiro lá, que tá rebaixado. É um adversário que o Bahia pode ganhar. Só que depois o Bahia pega o Atlético Mineiro aqui. Eu tô com esse jogo do Atlético Mineiro na minha cabeça já faz um bom tempo. Mas vamos aguardar, vamos jogo a jogo. Primeiro o Bahia precisa vencer o América, porque como vocês ouviram aí, se o Bahia perder para o América, Vasco, Santos vencesse o jogo, acho que o Cruzeiro também, o Bahia já cai na próxima rodada. Mas vamos torcer para que nada aconteça, tá bom? É isso, galera. Eu vou finalizar por aqui. Forte abraço a todos. Vou estar a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Até a próxima.